Pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Alexandre, sou editor de Política e Economia daqui do Correio Brasiliense e a gente está aqui no estúdio da redação, vocês estão vendo aqui a redação do Correio Brasiliense. A gente está aqui batendo um papo com o deputado federal Leonardo Albuquerque, do Republicanos. Ele é líder da bancada do Mato Grosso no Congresso e tem muito a falar sobre saúde. Nós vamos conversar agora sobre um tema que está quente, fresquinho, foi debatido na Câmara dos Deputados, que é o rol taxativo para tratamento e medicamentos. Isso envolve planos de saúde, envolve determinados aspectos na saúde dos brasileiros. Então eu vou bater um papo aqui com o Leonardo Albuquerque para ele falar sobre isso e outros temas pertinentes. Leonardo, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Carlos Alexandre, todo mundo está nos acompanhando. A alegria estar aqui no Correio Brasiliense, na edição, aqui vendo a movimentação desse importante meio de comunicação do Brasil. Uma honra estar aqui com vocês. Você está vendo aqui como é que a coisa é feita. Exatamente. Leonardo, então explica para mim, para a audiência aqui, o que aconteceu com o rol taxativo na Câmara. Então, uma noite importante ontem, né, que foi a Câmara derrubar o rol taxativo. Nós estamos vivendo aí há muito tempo, o pessoal está acompanhando essa movimentação, que o Supremo Tribunal de Justiça, provocado principalmente pelos planos de saúde, utilizaram da seguinte justificativa: olha, certas situações, certas doenças, certos tratamentos, nós não vamos permitir ou não vai ser preciso que os planos cumpram o seu compromisso de cobrir esse tratamento, ou com terapias, ou com medicações, ou com consultas. Aproveitaram dessa lista que existe na Agência Nacional Suplementar, ANS, ou nas bulas de medicamentos autorizados pela Anvisa, de não constar lá aquele tratamento para aquela doença, ou não estar nessa lista e falar, olha, isso aqui a gente não tem obrigação de cobrir, então você, mesmo pagando o seu plano em dia, pagando corretamente, o plano de saúde não tem obrigação nenhuma contigo, você procura ou o SUS ou paga em particular, para dizer bem claro para a nossa audiência que está nos ouvindo. Isso é um absurdo, porque o rol taxativo mata. Nós temos que saber, aquela pessoa com câncer, por exemplo, precisando de um tratamento de quimioterapia, e aí o plano de saúde negar, dizer, olha, esse tratamento da sua quimioterapia não está na bula, que se fala off-label, fora da bula. Eu sou médico de profissão, então a gente já passou por diversas situações dessas. E aí dizer, olha, está recusado. Mesmo a pessoa recorrendo, dizer, não, olha, lá nos Estados Unidos, tem 3, 4 anos usando, o FDA, que é o órgão regulatório da Europa usa, com sucesso, fala, não, mas aqui no Brasil ó, não está na bula, então é negado para você. Negando o melhor do tratamento para aquela patologia para um ser humano, que pode perder sua vida por conta disso. Fora que veio uma movimentação muito grande das mães de crianças atípicas, e aqui vou traduzir para as crianças que têm o transtorno do espectro autista, que o meu filho é autista também, se movimentaram porque os planos passaram a recusar principalmente algumas terapias, porque é multifatorial esse tratamento, né? São vários profissionais. E por não estar nessa lista, falou, olha, a gente não tem mais obrigação de cumprir esse tratamento com vocês. Quer dizer, no fim das contas, o rol taxativo acabava impondo limitações, né, à saúde e ao tratamento de muitos brasileiros. Com certeza, e tirando o que a gente, como médico, tem que dar de melhor. Qual é o melhor tratamento para esse paciente? O que existe de mais moderno e comprovado. Ninguém está falando aqui de coisas que não têm comprovação científicas, ou não, de coisas que são de medicamentos ou terapias comprovadas, com eficácia, com estudos bem feitos, randomizados, e muitas vezes utilizados já em outros países, com fortes agências regulatórias, mas para nós aqui não consta ainda nessa lista de tratamento, e os planos, aproveitando desta brecha, provocaram a justiça, o judiciário, para colocar como imposição, para ser taxativo. O que nós fizemos é para que esse rol seja exemplificativo, porque ele continua existindo, as nossas agências precisam ter sua parte burocrática, mas ele só pode ser exemplificativo. Ele não pode ser, porque não está lá, está negado. Não, pera lá, vamos ver o que acontece. Esse medicamento tem comprovação, ele já está sendo utilizado em outra situação, em outros países com eficiência, então pera lá, então ele não pode ser rígido assim. Então, muito bem, teve a votação da Câmara, né, digamos assim, derrubando essa ideia, e que agora segue para o Senado. Qual é a sua perspectiva? Exatamente, agora vai para o Senado. O Senado também tem o mesmo entendimento da Câmara Federal, vamos manter, derrubando o rol taxativo, deixando ele somente exemplificativo, sendo mais maleável para que as pessoas possam ter o melhor atendimento.
àqueles que precisam de acordo com suas doenças. Então, acredito que rapidamente o Senado também vai tomar a mesma posição de derrubar o rol taxativo e vai encaminhar para a sanção. Espero que, a gente sabe que isso, os planos de saúde vão tentar procurar judicializar, e espero que tenham a consciência, e a gente entende que eles têm que ter a sua parte como privado, mas estamos tratando de saúde, e saúde a gente não pode brincar, porque quando você deixa de oferecer um tratamento, você vai matar alguém, alguém vai deixar de ter o melhor tratamento, isso pode ser uma consequência grave, que é a perda dessa vida. Então a gente sabe que o Senado, com mais rapidez, vai estar também mantendo a decisão da Câmara Federal e vai para a presidência, a sanção da República, com certeza. É um problema que acontece muitas vezes em relação à judicialização, né? Quer dizer, toda vez que há judicialização, a tendência é esse debate se estender, e no caso, como a gente está falando da saúde das pessoas, né? Quer dizer, o tempo é um fator absolutamente crítico, né? No caso, por exemplo, se falamos das pessoas autistas, uma criança que tenha autismo, quer dizer, na medida que, por alguma razão, ela está impedida de passar por aquele tratamento, por aquela terapia específica, isso vai ter um comprometimento pela vida dela. Pode ter, entendeu? Porque na medida em que ela não tem todo o tratamento disponível. Quer dizer, então, essa judicialização é um problema também. Um problema muito grave, ela também é seletiva. Claro que a justiça só socorre quem procura ela, mas nem todo mundo tem acesso à justiça e deixa de ter essa oportunidade quem procura passar na frente, digamos assim. Mas isso não, tem que ser algo democrático, de acessível à população, porque a saúde é um direito. Quando eu pego uma criança que vai demorar para o seu diagnóstico, ela demora para ter o diagnóstico, demora para ter o tratamento, entrar na terapia, ela vai ter um atraso na sua vida, porque o cidadão, a cidadã, menino ou menina, com transtorno do espectro autista, bem estimulado desde o início, com as terapias, ele tem uma vida perfeita, ativa, produtiva, dependendo do seu grau, né? Então você vai deixar, às vezes, limitar essa criança que poderia estar estudando, estar indo na escola bem, convivendo com as pessoas, melhorando o seu dia a dia, você retira dele, retira desta família esta possibilidade quando você atrasa. E cada ano que você atrasa, você vai demorar 2, 3 anos lá na frente para recuperar, ou não, às vezes nem consiga, se você atrasar muito para iniciar isso. Então é importante a gente debater isso com a sociedade, conversar abertamente e dizer da importância que foi o dia de ontem. Parabenizar as mães, as associações que foram à Câmara Federal, que se movimentaram e vão continuar se movimentando no Senado Federal para que essa conquista de ontem fosse feita. Isso é um ponto muito importante de salientar, porque mostra o poder de mobilização da sociedade civil, né? Quer dizer, você tem um assunto que está sendo tratado no âmbito do legislativo e que chegou-se a uma definição, evidentemente que virão outros capítulos, mas chegou-se a uma decisão importante graças à participação efetiva da sociedade civil. Tem um outro episódio também que teve muita visibilidade, muita notoriedade em relação envolvendo a saúde, que também teve grande mobilização da sociedade civil, que é relativo ao canabidiol, por exemplo, né? Também era um tema muito polêmico, o Brasil, digamos assim, estava defasado em relação ao posicionamento que ocorria em outros países para esse tipo de tratamento, e foi depois de muito esforço, muita mobilização de mães, de famílias, que hoje está mais regulamentado. A questão está mais regulamentada, o medicamento pode ser usado em determinadas condições, inclusive até de importação. Quer dizer, o assunto foi tratado de uma forma para beneficiar as pessoas que precisam, né, deputado? Participação popular é importante, a gente fazer um mandato participativo. E como é feito isso? Através da mobilização, como as mães vieram aqui, nos estados, também grupos, eu me reuni com grupos de pai e mães, na realidade de crianças com transtorno do espectro autista, me procuraram no gabinete no estado e fizeram essa movimentação com outros parlamentares, e eu, como coordenador da bancada, conversei, dialoguei isso com os pares, tanto na bancada quanto no partido também, isso é importante salientar. Então essa movimentação é feita e acompanhando, as redes sociais também vieram para ajudar essa participação, mas é importante o brasileiro aprender a participar. Nós temos uma democracia muito jovem, nós passamos a votar a partir de 89, né? E eu fico triste quando as pessoas falam que estão decepcionadas com a política, que não querem votar, uma abstenção muito grande, uma redemocratização tão jovem, a perda de esperança na política, isso é ruim.
porque a participação dela vai fazer com que os projetos avancem na casa, que sejam votados realmente projetos que tenham interesse do cidadão, que represente o cidadão, e não projetos que nós vimos lá, que meu primeiro mandato federal, eu entrei lá, projeto na gaveta por 20 anos. Olha. Falei, mas interesse de quem que isso está engavetado? Como da enfermagem, por exemplo, estava engavetado há anos. O interesse de quem que ficou isso engavetado? Então, a participação dos movimentos, da população, que fez com que a casa se movimentasse. Senão era muito cômodo, um mandato é muito distante da população, um mandato federal. Já fica longe, né? Fica em Brasília, das suas bases. Então, a mobilização, conversar, participar, chamar nas redes sociais, mandar e-mail, procurar os políticos para se reunir nos seus gabinetes, seus escritórios, isso é muito importante e movimenta a casa e dá mais transparência. Seguramente, quer dizer, então, e é super importante a gente falar isso, porque a gente está lembrando que nós estamos em pleno período eleitoral, vem uma eleição daqui a 2 meses, mas esse exemplo, que envolve o rol taxativo, e também mencionamos aqui rapidamente a questão do canabidiol, mostra como o cidadão brasileiro, o eleitor brasileiro, o brasileiro de uma forma geral, ele pode e deve participar mais da política, porque a política é o agente transformador. É por meio da política que se consegue mudanças relevantes na nossa sociedade, que a gente consiga evoluir. Não basta pensar em política apenas no dia da eleição. Quer dizer, mostra-se que o cidadão brasileiro pode sim interferir no processo político de uma maneira que que atenda, digamos assim, aos interesses de toda a sociedade. Para você que chegou agora, eu estou conversando aqui com o deputado Leonardo Albuquerque. Ele é do Partido Republicanos e ele é líder da bancada do Mato Grosso. Ele está comentando aqui com a gente a decisão da Câmara de derrubar o rol taxativo que envolve planos de saúde e outras questões relativas ao tratamento e à medicação para brasileiros. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Leonardo, rapidinho, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que você avaliasse para mim qual é o papel das agências nessas questões relativas à saúde e ao cidadão. Elas estão ajudando, elas estão atrapalhando, elas estão sendo muito rigorosas ou não, depende do momento. Porque a gente viu muito, por exemplo, a Anvisa, ela ficou muito em evidência na época da pandemia com as vacinas. E a gente entendia ali todo o cuidado e o critério que vinha sendo adotado. Mas existem outras questões que também merecem alguma reflexão. O que você tem a dizer sobre isso? Com certeza. Como eu te falei, tem quase 2 décadas que eu sou formado, né? Tenho 17 anos da minha formação. Quando eu estava na faculdade, nas bibliotecas, a gente pensava numa medicação, numa vacina, mais de 10 anos para isso ser lançado. Isso com o avançar da ciência, isso eu estou falando menos de 20 anos, mudou-se isso. Tanto para a produção de medicação, novos medicamentos que precisam ser lançados, a pesquisa também está avançando e a pandemia trouxe à luz tudo isso. Então não dá mais para a gente ter aquele mesmo pensamento do passado. As nossas agências têm que ter rigor, porque você está tratando de saúde, medicamentos seguros, forma correta de tomar, ou via de administração correta, a dose correta, para que público ela é. A gente concorda com tudo isso, mas não pode mais demorar tanto tempo, porque a ciência evolui, está evoluindo cada vez mais rápido, e a pandemia veio para mostrar isso. Nós não podemos parar no tempo. Por quê? Por exemplo, eu, há pouco tempo, fiquei doente, uma fratura, precisei de um tratamento, o plano de saúde negou. Olha só, um deputado federal, e eu pago o plano de saúde, já para não onerar o cidadão, que eu sempre paguei, não é porque eu estou deputado, eu ia deixar de fora isso pagando. Imagina o cidadão que não tem o mesmo entendimento, que não é deputado federal, que a barbaridade não é feita com o cidadão. Isso não se preocupa. Então, isso é uma situação que eu trouxe aqui à luz, que se falar aquela hora, um exemplo claro comigo. Além do meu filho, ser autista, também ter terapias negadas, e comigo mesmo há pouco tempo. Agora, as nossas agências têm seu papel para trazer segurança para novas terapias, medicações, colocar o que é melhor. Mas ela está demorando, ela está atrasada, ela tem que estar mais célere, acompanhando. Se existem outras, e na vacina veio essa discussão, Sim. Se existem agências regulatórias sérias, que a gente considera americana, europeia, já com estudos, medicamentos em uso ou vacina, por que não nós podemos seguir esse protocolo, claro, analisando com rigor, também fazendo os nossos pesquisadores que são ótimos, mas por que não acelerar isso?
Por que não trazer essas novas medicações e vacinas o mais rápido possível para o uso dos brasileiros? A gente está perdendo tempo de trazer o que é melhor para o nosso cidadão e cidadã, deixando de salvar vidas. Então, assim, elas têm um papel fundamental, precisam existir, mas tem que vencer essa burocracia, ser mais céleres, porque a ciência médica está avançando. Antes a gente falava de 1 década, 2 décadas para algo novo. Agora estamos falando de um ano para outro, para novas tecnologias. E a gente está falando da vida, né? Das pessoas, com certeza. A vida dos brasileiros. Esse é o mais importante. Não há nada mais importante do que a vida dos brasileiros. Com certeza. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Que o senhor venha mais vezes aqui na nossa redação. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, Correio Brasiliense, a gente acompanha ele nacionalmente. É uma honra estar aqui na edição, que está contigo, Carlos Alexandre, a honra é minha, e assim que puder e quiser, estou à disposição. Maravilha. Bom, esse foi o bate-papo com o deputado Leonardo Albuquerque, ele é do Republicanos, líder da bancada do Mato Grosso. Eu agradeço muito a audiência de vocês e espero que a gente se encontre de novo em breve. Tchau!